Manhã Diversa está de volta e a gente entra em campo agora com a nossa resenha esportiva especial da Copa do Mundo. Bom dia, Gabriel Luterbach, que está sempre aqui comigo para os nossos assuntos futebolísticos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. A gente vai começar falando hoje sobre seleção brasileira, porque o Brasil joga amanhã às 4 horas da tarde e o Tite já definiu o time que deve entrar em campo, um time alternativo, porque o Brasil já está classificado para os oitavos de final. A não ser que alguém se machuque, eu quero até jogar. Tem uma madeira aqui, não? Porque sai zica, né? Pra ninguém se machucar. Garantir, Exatamente, a não ser que alguém se machuque. Essa deve ser a seleção brasileira que vai entrar em campo. Começando com Ederson, que vai jogar no lugar do Alisson, Alex Telles, Bremer, Éder Militão e Daniel Alves. Fred ou Bruno Guimarães, tem essa dúvida ainda. Fabinho, Rodrigo ou Everton Ribeiro, provavelmente deve ser o Rodrigo. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro e Antony. Ali tem a dúvida do Rodrigo, porque o Rodrigo pode ser titular nas oitavas de final, por conta dessa possibilidade do Neymar ainda não voltar. Então o Rodrigo ainda está na dúvida por conta disso. E a outra dúvida ali é no ataque, Gabriel Jesus ou Pedro. Deve ser o Gabriel Jesus, o Pedro deve começar no banco de reserva. Um time totalmente alternativo, né, Bárbara? E a gente tem comentado sobre isso, porque como são jogos com certa frequência, uma Copa muito apertada. Muito apertado, é importante rodar. Mas a França fez isso ontem e não deu certo. Quero saber a sua opinião. Você faria isso? Eu faria, e eu acho que nesse ponto a gente realmente está à frente da França. Esse nosso time alternativo é um timaço, fase fantástica no Flamengo. Então a gente vai ver, nesse caso do Gabriel Jesus e do Pedro, o que vai pesar mais pro Tite na escolha. Será que o Pedro vai sair do banco? Tomara que saia do banco. Eu acho que, nossa, que boa oportunidade, né, de sair do banco. Porque ele realmente, assim, tá num momento inspiradíssimo. Pediu até a namorada em casamento, tá feliz. Então, assim, é a hora mesmo de botar o cara em campo pra jogar. E eu fico pensando também no Tite, né? Porque o Tite tem várias opções, qualquer treinador no mundo queria ter essas opções que o Tite tem. Imagina você ter no banco Rodrigo, Bruno Guimarães, Fabinho, Éder Militão. Então é uma zaga, um time muito forte que qualquer treinador, qualquer um que jogar, o Brasil vai estar bem representado. E mostra uma das muitas vantagens que a nossa seleção tem nessa Copa. Diferente, já que a gente começou falando sobre a seleção brasileira, eu vou colocar aqui os jogos que vão acontecer amanhã na sua tela. Os jogos de amanhã ainda é o grupo E. É os jogos que o Brasil vai jogar amanhã. Também tem o outro jogo do grupo do Brasil. Também tem um jogo do grupo H. Então agora sim na tela, Camarões contra Brasil, confirmando às 4 horas da tarde. E Sérvia contra a Suíça, também às 4 horas da tarde, todos no mesmo horário, reforçando. Coreia do Sul e Portugal, meio-dia. E Gana contra Uruguai, também meio-dia. Brasil já está classificado, Camarões pode se classificar aí, mas está bem difícil, né, Bárbara? Sérvia Exato. E Suíça também estão brigando aí por uma vaga. Aí eu queria saber de você, quem que avança junto com o Brasil? Ai, que difícil, Gabriel. E nessa Copa, assim, a gente tem visto jogos tão improváveis, né? Ontem, então, os jogos da manhã completamente com resultados, assim, muito imprevisíveis, mesmo os da tarde nem tanto, né? A Argentina finalmente conseguiu jogar bem. Eu não sei, que difícil. Você tem algum... É um jogo ali que, como a gente tem falado, que tem sido curioso mesmo, nessa Copa, né? Porque essa Copa é fase de grupo, mas é um mata-mata. Esse jogo aí vale classificação. Quem vencer entre Sérvia e Suíça avança de fase. Eu chutaria aí, é realmente muito difícil, mas eu chutaria aí talvez na Sérvia, porque eu tô mais confiante na Sérvia. E é realmente na base do chute, né? Porque como a gente comentou, ali é quase que um confronto direto, né? Expressão que a gente brinca no futebol. Mas eu acho que ele pode ser tanto Sérvia quanto Suíça. Eu realmente, assim, não sei. Exatamente. Ali eu não sei. Eu só falei só falei do grupo do Brasil, outro grupo a gente vai deixar para poder arriscar amanhã, mas também confirmado aí esse grupo H que tem Coreia do Sul, Portugal que tem feito uma campanha bem legal nessa Copa do Mundo, e também tem a Gana contra o Uruguai. O Uruguai podendo ser eliminado, tá numa situação difícil, Gabriel? Né, Bárbara? Exatamente. E se o Uruguai for eliminado, só vai ter Brasil e Argentina na próxima fase da América do Sul. América do Sul, Então é uma Copa do Mundo com poucos representantes aqui do nosso continente. E comentávamos sobre o Uruguai como sendo realmente assim, né, mantendo já a história e conseguindo fazer uma boa Copa do Mundo. Era o que se esperava do Uruguai, mas não entraram até agora, né, nessa Copa do Mundo do Catar. Exatamente. Agora sim a gente vai falar sobre os jogos de hoje, o grupo E e o grupo F. Também tem a artezinha aqui na tela para poder confirmar para o pessoal de casa ficar atento. Jogos meio-dia e também às 4 horas. Começando pelo grupo E, que está aqui a artezinha pra gente. Japão contra a Espanha, Costa Rica contra a Alemanha. Vou começar falando sobre esse grupo por conta da relevância, Bárbara, porque a gente pode ter uma Alemanha eliminada
de novo, pela segunda vez consecutiva na fase de grupos, porque lembrando que a Alemanha em 2018, depois de vencer em 2014 no Brasil, foi eliminada. Então, o azar parece que não, a sorte parece que tá distante da Alemanha, né? Exato, e que ali na chave é o último espanhola, joga só pelo empate, mas a gente sabe ali que o técnico, como eu comentei ontem, né, no nosso programa Dois Tempos, Luiz Henrique quer ganhar. Então, assim, não tem essa de jogar pelo empate, não. Tem a vantagem, né, de realmente precisar só jogar pelo empate, mas ele vai para agora, para o pessoal entender também qual que é a matemática. O que está acontecendo, né? Qual que é a matemática desse grupo. O grupo é, então, a artezinha aqui na tela da classificação, que aí eu vou explicar para o pessoal de casa entender melhor. E a Alemanha que eu comentei. É o seguinte, a Alemanha em último lugar, Espanha em primeiro, Japão em segundo e Costa Rica em terceiro. A situação é a seguinte, para a Alemanha passar, ela precisa vencer e depender de outros jogos. Se o Japão perder, a Alemanha passa. Se o Japão e Espanha empatarem, vai ser definido nos saldos de gols. E se o Japão vencer, os alemães precisam tirar o saldo de gols da Espanha, que no momento é 7-1, o 7-1 reverso, Bárbara. 7-1 reverso, a história aí tá mudando, hein? Essa é a situação da Alemanha, não é uma situação fácil. De qualquer maneira, para avançar precisa vencer, isso é o certo. E ainda tem essa combinação de resultados, no caso, para a Alemanha. E tá brigando com Costa Rica, que sonha em avançar e Exatamente. Que vai jogar para isso. Esse grupo, todo mundo tem chance de avançar. Falando um pouquinho sobre o Japão, se o Japão vencer, ele avança, independentemente do outro resultado. Então, fica mais difícil, fica mais fácil aí para o Japão, porque não precisa de outros resultados. A Alemanha ainda, além de vencer, precisa depender de outros resultados. Se ele empatar, ele depende do outro jogo. E se ele empatar e os alemães vencerem, então a classificação, como eu falei, vai ser definida no saldo de gols. Fácil mesmo tá a vida da Espanha, que só precisa de um empate para poder avançar, e graças também ao que fez nos jogos anteriores, né? Que a Espanha é um dos times que tem mais chamado a atenção nesse início de Copa, por conta do tic-tac, por conta do futebol bem jogado. E a Espanha entendeu essa lição do futebol mesmo, né? Não adianta esperar jogar lá pra frente a situação para ficar dependendo de resultado, ter que, né, ter toda uma combinação ali, ganhar e depender que no outro jogo tal seleção ganhe. É exatamente jogar para não precisar disso. Exatamente. A Espanha não deve atuar esse jogo completo, porque o Pedri, por exemplo, tá com uma contusãozinha ali, assim como o Rodri também, que tá jogando de zagueiro. O Busquets tem um amarelo, então ele está possivelmente sendo suspenso. Então talvez o técnico também comece com ele no banco de reserva. Queria também saber da Bárbara se ela faria isso, porque a Espanha não está confirmada, precisa de um empate, mas está possivelmente poupando alguns jogadores. Mas também está bem encaminhado, né? Porque vai enfrentar... Está muito bem encaminhado. E aí, por estar encaminhado, é a hora de confiar no time, na estrutura que tem, para não resolver agora, consegue ganhar agora e tal, sem poupar jogador nem nada do gênero, mas lá na frente não dá conta de levar. Exatamente. Agora a gente vai falar do grupo F, vamos mudar de artezinha aqui, vamos mudar de assunto, porque o grupo F também vai ser definido hoje e tem um jogaço para você aí de casa conferir, hein? Croácia contra a Bélgica. Eu estou falando da segunda seleção, a segunda colocada na última Copa do Mundo, contra a terceira. A Croácia foi vice da França e Bélgica ficou em terceiro lugar naquele confronto entre o terceiro e o quarto. Então tem um jogaço para você conferir. E o outro jogo do grupo também está aí na tela para você, é o jogo do Canadá contra Marrocos. Todos esses jogos daqui a pouquinho, ao meio-dia. Canadá já eliminado, né? Não dá conta de seguir. Marrocos em compensação. Que surpresa boa foi Marrocos nessa Copa. Exatamente. Vamos colocar a classificação aqui também para o pessoal de casa entender, porque essa última rodada é isso mesmo. É conta, é matemática para poder saber o que você precisa para avançar ou não. Então a gente tem aí Croácia em primeiro lugar, com 4 pontos. Marrocos empatado de pontos com a Croácia. Como a Bárbara falou, é a surpresa até aqui dessa competição. Bélgica ali em terceiro com 3 pontos e Canadá já eliminado. E a conta, eu vou passar para o pessoal de casa agora, é essa. Croácia vai enfrentar a Bélgica. Quem vencer, passa. E Canadá contra Marrocos. Canadá já está eliminada, então Marrocos, se empatar ou se vencer aí, também avança. Então ali é a situação seguinte, Croácia contra a Bélgica, o pessoal precisa ficar atento, precisa ficar ligado, porque quem vencer nesse jogo aí, passa de fase. Em entrevista, o técnico da Croácia, ele falou que ele não vai cair nesse papo aí de que a Bélgica não foi bem nesses 2 últimos jogos, que ele sabe o time, a seleção que a Bélgica... E que volta que o mundo dá, hein? Porque são seleções que eram segundo e terceiro colocado e hoje estão brigando vencer a Croácia e ainda Marrocos perder para Canadá para poder tirar aí no saldo de gols. E, Bárbara, esses times eles já se enfrentaram 8 vezes, Croácia e Bélgica. São 3 vitórias para cada lado e 2 empates no total. Mas numa Copa do Mundo nunca se enfrentaram, então tem esse episódio também, a primeira vez que essas seleções
vão se enfrentar, e que são do Copa do continente. Mundo muda absolutamente tudo, né? Exatamente. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo, Copa do Mundo é realmente assim, quase que um universo paralelo, né? Algo à parte. Eu tô um pouco curioso para saber como que a Bélgica vai jogar, porque a gente sabe que a Bélgica tá um pouquinho confusa, né? A Bélgica tem alguns problemas ali no vestiário. O De Bruyne falou que o elenco tá um pouquinho velho, o Courtois respondeu falando, tá velho, mas eu jogo no Real Madrid e tem Modric no meio, como é que tá velho? O Modric tem 37 anos, então falou assim, a idade não é desculpa. Mas parece que teve até uma confusão ali, pelos que os jornalistas estão relatando. Chegaram a quase a brigar, saíram de fato, né, nas vias de fato. Prometeram que para esse jogo eles vão ali... Vão se respeitar. Vão se respeitar, mas, gente, que dificuldade. A gente já sabe da dificuldade que é com o time estando bem, né? Tudo certo e tal. Se ainda existe essas brigas fora de campo... E o vestiário é muito importante, né? Muito importante, como a gente tem visto no Brasil, né? Porque parece que no Brasil todo mundo está bem próximo. É muito importante porque essa união, né, dos jogadores, que gera confiança. O coletivo, eu sempre brinco que quando o coletivo está bem, o individual fica melhor ainda. Então, quando o coletivo não está bem, o individual fica enfraquecido. Então, fica mais difícil ainda para a Bélgica. Então, esses são os jogos de hoje.